Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui juntamente a nós, né? E estamos aqui representando a casa e gostaríamos de oferecer e em conjunto efetuarmos a prece inicial. Oremos. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, guia espiritual nosso, espíritos superiores que aqui à casa estão vinculados, que possamos todos nós vibrarmos com o coração aberto em súplica pelas bênçãos superiores que nos cheguem, que possam envolver o nosso companheiro Amauri, que estará com a responsabilidade da apresentação essa noite, e que a todos nós possamos estar envolvidos e enlaçados com sentimentos de fraternidade e solidariedade, juntamente ao que possa vir aqui ser apresentado como motivo de nossa atuação aqui na Terra. Que Deus nos ampare e nos fortaleça. E damos início, então, à atividade. Boa noite a todos, é um prazer em recebê-los, né, aqui. Meu nome é Rosana Catânio, fazemos parte da direção aqui da casa e estamos oferecendo as atividades todas na continuidade da casa. Às terças-feiras à tarde, a partir das 14 horas, a costura, que efetuamos o enxoval de bebê, e também, ao final, um evangelho que é efetuado. Todas as terças, quartas e sábados, terças e quartas nesse horário, das 8 até as 21 horas, né? Das 20 às 21 horas, temos os estudos efetuados aqui na casa. E aos sábados, a partir das 14h30, também efetuamos estudos dentro da doutrina espírita. A mocidade está sendo reestruturada, ainda está para ser efetivada, mas o que nos leva a enfocar aqui é a presença do nosso companheiro Amauri, que estará regendo os nossos pensamentos, né? Trazendo o assunto ociosidade e obsessão, e é um companheiro que desde a mocidade já estava ligado às hostes espíritas. Depois de um tempo, em questão profissional, mudou-se para Goiânia, né? E lá efetuou a sua vida, juntamente com várias atividades dentro da área doutrinária, sendo até presidente de uma casa espírita lá em Goiânia. E depois mudou-se aqui para o Paraná, foi resgatado pela SER, né, para que junto conosco aqui pudesse estabelecer, e temos a honra de tê-lo aqui trazendo os seus estudos dessa noite. Tá? Por favor. Boa noite a todos. Numa noite de início chuvoso, né? Mas faz parte. A inversão térmica em Curitiba é inexorável, não dá para negar que ela acontece, né? Quando chove. Mas vamos lá. As boas-vindas a todos. Vamos fazer uma reflexão sobre ociosidade e obsessão. Quando nós falamos em ociosidade, quais são as palavras que vêm à nossa cabeça? Falta de produção, falta de efetivação de alguma coisa, o contrário do trabalho, porque quando nós trabalhamos, nós produzimos um resultado, não é verdade? Quando nós estamos ociosos, nós não produzimos um resultado. E dependendo do caso, isso pode ser de longo prazo. E dependendo da consciência de cada um, pode ser melhor arrumado ao longo do tempo. Lembramos muito de Chico Xavier, que falava
em que ele dizia: se tem uma coisa que eu não perdi, foi tempo. Se tem uma coisa que eu agi energicamente, foi o trabalho. Sempre que pude, estive na lide do trabalho, tanto no campo profissional, quanto no campo espiritual. E todos nós sabemos que isso é uma verdade completa no que se refere àquele companheiro. Mas vamos tentar entender um pouquinho a respeito do que o Livro dos Espíritos fala para nós sobre ociosidade, na questão 562. E a pergunta é assim: já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Que muitas vezes nós imaginamos desencarnar e nos colocarmos num berço esplêndido, acharmos que podemos não fazer mais nada e somente desfrutar das flores, dos campos, das frutas, dos animais belos. E vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec. Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Suplício, um sacrifício, uma coisa muito difícil para o espírito desencarnado, porque que ficaria fazendo? E isso não está na ordem das coisas, dentro do que se fala da forma com que Deus Pai Todo-Poderoso define a nossa existência. E nós já vamos entender um pouquinho o que isso quer dizer. Na mesma pergunta, no item A pergunta é assim: de que natureza são as suas ocupações, dos espíritos superiores? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas. Assim era o Mestre. O Mestre de Jesus dizia: Deus, eu e Deus somos um. Então Jesus, vejam só, um espírito de primeira grandeza, que desfrutava a intimidade do Pai. Então, quer dizer, os espíritos superiores estão encarregados de distribuir todas as ordens, as regras, os mandamentos que o Pai oferece ao universo. Não é estritamente o planeta Terra. Quando nós vemos a nave Voyager saindo do alcance do Sol, saindo da Via Láctea, e olha para trás e vê o planeta Terra com um minúsculo pontinho, bem pequenininho. Lá é a nossa residência. E muitas vezes nós achamos que tudo isso aqui é imenso, ignorando que o universo está em expansão e muito maior. E Deus, na sua magnitude, na sua magnificência, na sua bondade, permite que os espíritos superiores executem suas ordens no universo. Quando dizemos isso, queremos também dizer que ao desencarnarmos sucessivamente e evoluirmos sucessivamente, seremos um daqueles. Então aprontemo-nos, porque não estaremos em ociosidade no universo. Podemos ter momentos de paradas, de descanso, mas que não são eternos. Estaremos a serviço do Pai, porque é isso que é reservado a todos nós pelo Pai. Seguindo. Na questão 563, a pergunta de Kardec é assim: são incessantes as ocupações dos espíritos? E a resposta vem: incessantes sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo,
pela consciência que têm de ser úteis. Então, a atividade espiritual é muito divergente, diferente da atividade que temos hoje. O trabalho que desenvolvemos no plano carnal é bastante diferente do trabalho do plano espiritual. É bastante diferente daquilo que se precisa manter da dinâmica do universo, da dinâmica do espaço. O espaço que, quando olhamos ali fora, que agora está à noite, imaginamos ser um oco, e de oco não tem nada, é um espaço preenchido. Entretanto, nós, na nossa limitação física, não conseguimos verificar. Né? Então, o trabalho dos espíritos superiores é incessante. Isso nos faz recordar muito bem de que, num determinado momento da nossa vida, nós moramos na região centro-oeste, inclusive em Brasília, e na casa que lá frequentávamos, a esposa Hilda obteve uma comunicação da irmã já desencarnada, e a irmã reclamava assim: minha irmã, eu achei que eu ia descansar, mas eu estou trabalhando demais, estou cansada. Né? Por quê? Porque a gente acha que o momento do desencarne, agora eu vou lá, ficar lá em nosso lar, né? Vou ficar lá desfrutando o lago, o aeróbus e essa coisa toda. Quem quiser mais detalhe, leia Nosso Lar, de André Luiz, que vai entender um pouco melhor o que estamos falando. Né? E imagina que vai ficar na tranquilidade. E a cunhada dizendo: não, estou muito cansada. Não é? Então, nos preparemos. Não imaginemos que o momento do nosso desencarne seja de descanso eterno. Isso não vai acontecer. Né? Claro, respeitamos aquelas religiões que assim definem, né? Mas o mundo espiritual nos alerta que isso não acontece. Muito bem. Na questão 563A, a pergunta é assim: concebe-se isto com relação aos bons espíritos? Resposta: dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? Digo, é uma sequência de perguntas. A estes espíritos inferiores cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Ou seja, as tarefas são diferentes de acordo com a aptidão, de acordo com a disponibilidade intelectual, de trabalho, moral, que cada um desenvolve. Por quê? A cada um a sua obra. Né? Então, quando nós nos aprofundamos no trabalho, nos aprofundamos no estudo, e lembrem que ali fora, ali nas outras salas, nós temos grupos de estudo, neste momento atuando, para que seja possível o desenvolvimento intelectual e aprofundamento da doutrina espírita. Não paramos. Nós sempre falamos que em espiritismo, uma vez sendo espírita, começa com o livro na mão e desencarna com o livro deixando ao lado, porque na mão não pode ficar. Porque estamos sempre estudando, sempre buscando mais conhecimento, mais entendimento. Não é? Conhecemos casos em outras casas espíritas em que companheiros muito antigos de casa dizem: não, eu não preciso mais estudar. Não, eu não preciso mais ler o livro dos Espíritos. Já li tudo, já li 5 vezes. Eu fui ousado uma vez e perguntei: e depois você estudou? A pessoa não gostou muito da minha pergunta, mas tudo bem, eu tinha que fazer. Né? Porque nós somos estudantes do Espiritismo. Nós somos trabalhadores da última hora. Nós somos aqueles que somos chamados pela doutrina espírita porque necessitados somos. Não somos privilegiados, somos necessitados de trabalho. Somos necessitados de ação. Quando aqui cheguei nesta casa, Filinto, o presidente, já era meu amigo de muitos anos, fizemos faculdade juntos. A primeira coisa que falei para ele foi: por favor,
preciso de trabalho. Por favor, me dê trabalho. Qual? Qualquer um que você achar que eu devo fazer. Né? E penso eu, não é por ser a minha pessoa, mas penso eu que é uma postura a ser desenvolvida. De nós desejarmos o trabalho, porque o trabalho é redentor, orientador, que nos orienta sobre aquilo que está bom fazer e o que não está bom fazer. E na doutrina espírita, isso de uma forma amorosa, boa, suave, doce. Porque quem percebe isso somos nós mesmos. Lembra? Nós não modificamos o outro. E quem é que nós modificamos? O único que modificamos? Nós mesmos. Somos os únicos. Então, está aberta a possibilidade da nossa ascensão espiritual. Desde que queiramos trabalhar, estudar e mudar a nossa situação moral, espiritual. E não deixa de acontecer assim também com os companheiros espirituais já evoluídos. É a mesma situação, cada vez melhor. Pergunta 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Resposta, essa é um pouquinho mais longa. Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Certamente, como há homens que só por si mesmos vivem. Né? Então, como eu citei em Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz, percebe-se momentos de descanso, de tranquilidade, de reflexão, mas essa não é uma constante. Logo em seguida vem o trabalho, logo em seguida vem o estudo, logo em seguida vem a ação. Não é? Continuando a resposta. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade e, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Porque a ociosidade cansa. Bom, pelo menos algumas vezes, poucas vezes, mentira, que fiquei ocioso, eu fiquei cansado de não fazer nada. Falei, não, alguma coisa eu tenho que fazer, já ia procurar trabalho. Né? Porque não dá para ficar esperando as coisas acontecerem. Em que aspecto estamos dizendo isso? Quando nós, por exemplo, estamos cansados e nos despojamos num sofá ou numa cama, e aí descansamos um pouquinho, meia hora, uma hora, quem sabe? Mas daí fazemos o clique. Plum! Primeiro capítulo da série. Mas deixa eu assistir o segundo capítulo. Não, mas está vindo o terceiro, só o terceiro. E a gente vai até o quinto, sexto, sétimo capítulo, de uma pancada só. Configura-se uma característica de ociosidade. Por quê? Porque dá para assistir um capítulo por dia, bem melhor, não é? Mais racional. Não é certo? Então, nós temos a tranquilidade de entendermos a nossa trajetória e a necessidade de trabalho, ao mesmo tempo em que podemos, sim, descansar. Mas descansar de uma forma racional, que isso não se torne um hábito. Porque se transforma num hábito, nós vamos nos acomodar no hábito. E isso pode se tornar uma coisa não muito boa. Terceira e última parte da resposta. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos. Olhem só, consciência de si mesmos. Nós temos consciência de nós mesmos? Sabemos exatamente como fazemos as nossas reflexões? Temos a clareza dos nossos entendimentos sobre, por exemplo, a calma, a prudência, a mansuetude, a necessidade de estudo? Temos essa clareza? E do seu livre-arbítrio, da sua liberdade.
Portanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Estamos engatinhando no nosso crescimento moral. Engatinhando, segundo Emmanuel. Então, quando nós estamos na busca do nosso crescimento moral, nós precisamos, cada vez mais, ter firmeza de propósito, ter vontade. E vontade em doutrina espírita é uma palavra importantíssima. Porque quando temos vontade, nós temos possibilidade de crescimento. Nós temos o uso do nosso livre-arbítrio para poder escolher entre aquilo que nos apraz fazer ou que precisa ser feito. Muitas vezes, aquilo que não nos apraz é exatamente o que precisa ser feito, o que deve ser feito. Cada vez mais que nós focamos naquilo em que eu gostaria de fazer para mim, para o meu prazer, pode não ser aquilo que o meu irmão, o meu companheiro de jornada que está próximo a mim, necessita. Então eu preciso ter mais clareza da minha existência. Eu preciso ter mais consciência daquilo que eu desejo para mim enquanto espírito em evolução, em crescimento espiritual. O que é que eu desejo? O que eu pretendo fazer deste meu crescimento espiritual? Já na pergunta 678, em os mundos mais aperfeiçoados, mais evoluídos que o nosso, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Como é que é nesses mundos mais evoluídos? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. No mundo mais primitivo, muito mais necessidade, principalmente no nível material. No mundo mais evoluído, menos necessidades no nível material. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que os homens se conservem inativos e inúteis. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Reforçando, a pergunta anterior. Já na pergunta 943, de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Quantas vezes e quantas pessoas conhecemos que perdem o ânimo da vida, perdem a possibilidade de crescimento espiritual, muitas vezes olhando para si próprio, sem perceber a necessidade que tem de desenvolver a sua própria estrutura de crescimento, sem saber exatamente por que perdeu a esperança, o ânimo, a fé, a vontade de trabalho. Por que perdeu? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Estar saciado, estar satisfeito. Para aquele que usa as suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Muitas vezes nós dizemos, mas eu quero ser feliz. Então eu quero trabalhar, ganhar um montão de dinheiro, ter um montão de coisas, porque daí eu vou ficar feliz. E desgraçadamente, quando a pessoa chega nesse nível, ela percebe que houve um engano, um erro muito grande, porque tudo aquilo não oferece a felicidade. Porque nós somente conseguimos ser felizes quando temos o nosso irmão, aquele companheiro de jornada que caminha ao nosso lado, mesmo na rua, que nunca vimos, que ele esteja bem. Que ele também esteja alegre, contente, feliz. Bezerra de Menezes, ao desencarnar, foi convidado para ascender
a um outro planeta mais evoluído que o planeta Terra. E, admiravelmente, veio a resposta: não, não quero. Mas você vai a um planeta melhor, mais feliz. E que é que Bezerra responde? Não posso sair deste planeta enquanto houver uma única alma sofredora. E aí nós vemos a dimensão espiritual de cada companheiro da nossa jornada. Enquanto houver um único sofredor, eu pretendo ficar neste planeta. No momento de seu desencarne, Bezerra é recebido por Maria. E aí ela o recebe, e está num patamar mais elevado, e um burburinho lá fora, um vozerio. E Bezerra pergunta: o que é esse barulho? Aí Maria o convida: vamos ali, vamos ver o que está acontecendo. Cada uma das pessoas que Bezerra ajudou no planeta estava ali para ovacioná-lo, agradecer o carinho com que Bezerra os tratou. Bezerra chegou a doar o seu anel de formatura para uma família em desespero, porque ele não tinha mais nada que pudesse ajudar aquela família. Para nós termos ideia do desprendimento que esse companheiro desenvolveu ao longo de sua última encarnação no planeta. Não é? Muito bem. Mas nós estamos também falando sobre obsessão. Então vamos entender um pouquinho qual a conexão entre ociosidade e obsessão. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, Kardec define: obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, sempre praticado por espíritos inferiores, moralmente falando. Isso quer dizer que cada um de nós, encarnados e desencarnados, podemos estar sujeitos a um processo obsessivo. Sabe, aquele momento do pensamento estranho que você nunca imaginou que teria? Sabe aquela atitude que nós tomamos impensadamente e que nós nunca admitiríamos fazer? Poderão ser momentos de um processo obsessivo. Dependendo dele, muito suave. Dependendo dele, um processo bastante difícil de sair. Tipos de obsessão. Também no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. Aqueles que estejam interessados em entender um pouco mais a respeito, o capítulo 23 do Livro dos Médiuns esclarece perfeitamente. Então nós temos 3 tipos principais de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é o que eu disse, um desconforto, uma ideia estranha, um pensamento que nunca passou pela nossa cabeça e não é um pensamento bom. Nós podemos ser obsidiados pelos espíritos bons, mas o que eles vão sugerir para nós? O bem, o amor, a caridade, a calma, não é? E os espíritos inferiores, sofredores, o que eles vão sugerir para nós? Exatamente o contrário. Não é? Mas isso é simples, é uma obsessão, digamos, suave. Mas nós podemos também ter a fascinação. E a fascinação está relacionada ao que o próprio nome fala. Estou fascinado por mim mesmo. Estou interessado porque todo mundo está errado. Só eu estou certo. Ninguém vai conseguir me demover dessa ideia porque eu estou certo. O mundo está errado.
Companheiros do centro espírita estão errados. Companheiros da escola estão errados. Companheiros do trabalho estão errados. Só eu estou certo. É uma característica da fascinação. Mas nós temos um outro processo mais profundo, que chama-se subjugação, em que a entidade espiritual consegue manipular o corpo do companheiro, principalmente do médium, a seu bel prazer, a sua boa vontade. E como que imantado espiritualmente pela entidade, passa a fazer exatamente o que a entidade deseja. Gestos, palavras, ações, atitudes, estrutura moral, de acordo com o que o obsessor pode oferecer. Então, são estágios crescentes de complicação do quadro obsessivo que seria muito interessante todos nós nos precavermos, não nos permitirmos chegar a este nível de obsessão. Só voltando um pouquinho, lembremos que quando estamos falando em processo obsessivo, não é somente para nós encarnados. Nós que temos o corpo físico. Temos pessoas que vieram pela primeira vez? Sim? Sim. Sejam bem-vindos. Né? Encarnados, aqueles que têm o corpo físico. Mas somos espíritos. Kardec nos chama de alma. E os espíritos desencarnados são os espíritos que não têm corpo. Temporariamente. Né? Então, é possível o processo obsessivo de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Então, não imaginemos que seja um processo exclusivo de nós, detentores de corpo físico. E prestemos atenção. Vamos ver, então, a invigilância enquanto uma porta escancarada para o processo obsessivo. Esta abordagem é feita por Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão. Citaremos alguns dos estados emocionais que representam invigilância em nossas vidas. Revolta. Se a revolta é uma característica do seu dia a dia, prestemos atenção. Ódio. Ideias negativas de qualquer espécie. Ó dor, ó céus, ó vida, não vai dar certo. Não tinha um desenho animado, Lip Hard, que falava assim? Não vai dar certo, estou triste, vai complicar tudo. Tudo negativo. Nada vai funcionar. Depressão. Depressão é uma doença da alma. Claro que tem suas repercussões físicas, mas é uma doença da alma. Tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, cuidado, ciúme é perigosíssimo. Avareza, egoísmo, precisa mais não? É muita coisa. Irritação, irritadinho. Cuidado. Porque se a gente não controla isso, e é difícil, eu sei que cada um de nós sabe de suas dificuldades, e o domínio de si próprio nesse momento é difícil. Mas este é o treino. Todo dia, todo momento, vigiar. Vem um momento de impaciência. Conta até 10. Tenha calma. Reflita. Faça a prece. De preferência, a prece do fundo do coração. Não é uma prece cantada, não dá. Vemos companheiros desencarnados que se manifestam e dizem, a pessoa começa a rezar mecanicamente, eu dou risada. É o espírito obsessor. Eu dou risada, não faz nada, não acontece nada. Por quê? Porque é mecânico, está saindo só da boca para fora. Precisa ser uma prece do fundo do coração, originada do amor, originada da fé,
da confiança que Deus Pai Todo-Poderoso conhece a cada um de nós, sabe da nossa trajetória e pacientemente nos dá encarnação a encarnação, para que melhoremos a nossa situação espiritual. Então façamos prece. Fumo, álcool, tóxicos, caminhos, desregramentos sexuais, vícios, tudo isso são portas escancaradas para o processo obsessivo. Por quê? Porque simplesmente aquela entidade espiritual que não tem um corpo, mas precisa daquelas sensações vivificantes relacionadas ao vício e todas essas situações negativas, usufrui dessas energias de quem tem o encarnado. Tomemos cuidado, prestemos atenção, para não oferecer esta possibilidade de imantação fluídico-magnética, que pode ser prejudiciais para nós por algumas encarnações para frente. Vigiemos, olhai, vigiai e orai. Não é assim? Não é esse o ensinamento do Mestre? Olhai, vigiai e orai. Então, prestemos atenção na nossa trajetória. Aquilo que já passou não pode mais ser resgatado, mas aquilo que está para hoje está em construção para o futuro. Podemos modificar o futuro hoje, agora, neste momento. E isso faz parte do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Adverte-nos o espírito de irmã Sheila. Me permitam continuar a leitura. Toda vez que um destes sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Analisamos os fatos vagarosamente. Os fatos são olhados por nós cuidadosamente para, em momento a momento, tentarmos entender, discernir e concluir sobre aquele determinado fato, para não passarmos a entender erroneamente aquele fato e tomarmos uma decisão desvirtuada, incorreta. Pedimos a orientação do Pai sobre aquele determinado, qualquer outro fato que possa dificultar o nosso entendimento. Um momento de invigilância pode ocasionar sérios problemas, se este for um instante que o obsessor tenta conseguir a sintonia de que necessita para levar avante os seus planos de vingança. Quer queiramos ou não, nós temos espíritos cobradores do nosso passado. Porque nenhum de nós reencarna nesse planeta não tendo uma situação a resgatar do passado. Fizemos o mal para alguém. Temos dívidas com alguém. Ou então, alguém que se julga credor em relação ao nosso roteiro encarnatório. E a cada pontinha de erro que cometamos é uma brecha que abrimos. Aquelas que acabei de comentar, do ódio, da raiva, do ciúme, são momentos em que o companheiro consegue adentrar ao nosso ambiente íntimo espiritual. E aí se instala vagarosamente. Os companheiros desencarnados, envolvidos com a obsessão, nos relatam que, dizem eles, entram vagarosamente na situação vibratória do alvo. Vagarosamente, tem paciência, tem ardil. Então cuidemos de nós e deixemos aquele que sofre em situação possível de socorro à espiritualidade. Como? Como acabamos de falar, prece. A prece de socorro, de intercessão,
de entendimento, pedindo que o Pai o ilumine e que a espiritualidade amiga possa orientar. Convém ressaltar que 1 minuto ou 1 instante de medo, revolta, impaciência não significa necessariamente que a pessoa esteja obsidiada. Não é uma condição. Mas sim, que uma ocasião desta poderá ser utilizada pelo obsessor como ensejo que ele aguarda para insuflar na vítima as suas ideias conturbadas. Desde que estes estados de invigilância passem a ser constantes, repetindo-se e tornando-se uma atitude habitual. Aí, obviamente, estará configurada a predisposição para o processo obsessivo. A cada momento em que nós estivermos em ociosidade, a cada momento em que nós estivermos em pensamento de produção, em pensamento de construção mental, construção espiritual, edificação das pessoas. O que é edificar uma pessoa? Falar bem da pessoa. Mas ela é cheia de defeitos, mas não dá para falar da qualidade, não? Não dá para falar do bem que ela faz? Precisamos olhar somente os defeitos? Por quê? Porque nós somos mestres em olhar o defeito do outro, mas não sabemos olhar o nosso. A baita trave que tem o nosso olho. Então, muitas vezes, nós precisamos olhar para nós mesmos para evitarmos consequências maiores da nossa situação espiritual. Recordemos-nos de que qualquer ideia fixa negativa que venha nos perturbar emocionalmente é sempre sinal de alarme, ante o qual deveremos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento do Mestre. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Palavras de Jesus, nos orientando há 2024 anos atrás. Segundo o Espírito Emmanuel, no livro Coragem, que eu sugiro que leiam, a preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram desordem. A desordem cai no templo da indisciplina. Né? Tudo fica possível. Tudo pode se fazer. Tudo pode acontecer. Do jeito que for, está aceitável. No nosso tempo hoje, muitas coisas estão aceitáveis. Muitas coisas que muitas vezes são inadmissíveis, impossíveis de conceber. Mas a sociedade como um todo, na doença que todos nós vivemos hoje, acabamos por aceitar. Ainda no livro Coragem, o Espírito de Emmanuel orienta. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. Porque nós ficamos em devaneio, ficamos lá, pensando, imaginando, construindo, fazendo construções mentais. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira do espírito. Olhem só. Ainda no livro Coragem. A cegueira do espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Ainda em Coragem. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, assim como a treva é capaz de induzir a todos os erros. O primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. A casa espírita está sempre aberta ao trabalho. Todo tipo de trabalho. Gostaria de passar uma vassoura no chão? Passe. Gostaria de limpar o vidro? Limpe. Gostaria de ficar na recepção? Fique. Gostaria de transmitir o passe? Transmita o passe. Primeiro tem que fazer uma qualificação, porque tem um jeito de fazer. Gostaria de fazer palestra? Ok, precisa qualificar. E poderá fazer. Gostaria de pôr água nos copinhos, para a água fluidificada? É um trabalho que a casa está aberta. Gostaria de estudar? Venha.
terça, quarta e sábado. Venha, está aberto. Tem ficha de inscrição, inclusive, para o começo dos estudos ali na livraria. Então, tem trabalho para todo aquele que queira. O Espiritismo não tem bispo, não tem papa, não tem chefe. Não existe, podem ver. Tem um presidente, porque precisa organizacionalmente ter uma direção. Mas não tem alguém que diz, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Aqui tem livre-arbítrio. Aqui tem vontade. E se nós tivermos vontade, as portas da casa sempre estarão abertas ao trabalho. Muito bem. Então, finalizamos a nossa atividade, agradecendo o carinho de todos por ouvirem estas palavras, esperando que Jesus, o nosso mestre de todas as horas, que conhece a nossa história e nos orienta na nossa caminhada espiritual, esteja sempre conosco, nos permitindo a companhia de nosso mentor espiritual e da espiritualidade amiga. Muito obrigado. Muito obrigada, Mauri, e obrigado a todos por estarmos aqui reunidos. E antes de dar continuidade, vamos ofertar a possibilidade, além dos livros Coragem e tantos outros, o livro Roteiro, que está à disposição na livraria da casa. Ele trata justamente de mensagens ditadas pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, e trata e ilustra, no caso, com várias citações do Evangelho, buscando o autoaprimoramento importante que tenhamos, e aborda assuntos como a missão de Jesus, a mediunidade, a mente, o perispírito, a religião, o destino da Terra, que são subsídios que são apresentados e que, sem dúvida alguma, nos levam a essa libertação espiritual necessária a todos nós, para que a gente caminhe com mais leveza, e sabedoria. Mas na sequência, iremos fazer a prece, mas será ofertado logo em seguida o passe que a casa oferece no final da palestra. Os que queiram participar, permaneçam sentados, serão chamados para que haja a possibilidade de receberem o passe. Os que não quiserem, temos água fluidificada no corredor, na saída, certo? Vamos então orar. Agradecemos, Senhor Jesus, nosso irmão, nosso mestre, guia espiritual da terra, que nos traz e trouxe sempre a melhor maneira pela qual devemos viver. Sempre mencionou a necessidade do autoaprimoramento, para que, com isso e a imortalidade da alma e a reencarnação, nos posicionasse em situações de aprendizado e vivência, mas através do trabalho, e não da ociosidade e da preguiça, como aqui tão bem falado foi. Necessitamos, Senhor, sem dúvida, muito esforço, muita vontade, fraternidade, a necessidade íntima de estabelecer junto aos demais a solidariedade e o anseio de melhor estabelecermos uma vivência junto aos demais. Isso só se dá com as orientações que foram efetivadas dentro das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás e que ainda hoje, mesmo sendo trazidas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, através dessas citações, há necessidade de mergulharmos nas orientações do Cristo para, sem dúvida, ganharmos a paz interior. E isso nos demora
à medida dos nossos esforços. Por isso, Senhor, dai-nos força e possibilidades de mais e mais caminharmos no bem. Que Deus nos ampare e nos fortaleça e nos una em sua paz. Que assim seja.